Oi, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa aula número 7. Nós vamos falar de concordância verbal e concordância nominal. O que é imprescindível para você? Que você esteja com o material COC sobre a mesa, porque nós vamos entrar no módulo 28 e 29, nas páginas 26 até a página 29. Mas antes, nós vamos fazer as correções da nossa última aula, que foi a aula número 6, as correções sobre transitividade verbal. Onde é que estão esses exercícios? Página 35, 36 e 37. Então, vamos lá. As questões 1 e 2, elas são de interpretações textuais. Então, eu vou disponibilizar esse material para vocês, mas não precisa ficar corrigindo, certo? Vocês vão verificar que, às vezes, vocês têm a resposta muito parecida, então são a mesma resposta, o mesmo significado, mas com palavras um pouco diferentes. Já o exercício número 3, ele vem falando de transitividade. Então, olha só. Ele diz assim, quanto à transitividade, os verbos pesar e limpar nesse trecho funcionam de maneira igual ou de maneira diferente? Sim, ambos nesse trecho funcionam como transitivos diretos. Por quê? O verbo pesar, a gente pergunta, pesar o quê? Porque quem pesa, pesa algo ou alguém, né? E ele tem como complemento esse material. Então, pesar esse material, ele pede complemento. E vocês podem perceber que esse material não tem preposição. Então, por isso que ele é transitivo direto. A mesma coisa acontece com o verbo limpar, que tem o mesmo complemento, que é esse material, de forma implícita, mas que é o mesmo complemento. Então, por isso que os dois são transitivos diretos. Já o exercício 4, o verbo em destaque no trecho eu respeitei o desejo dos alunos. Se eu chegar da sala e dizer para vocês eu respeitei, vocês vão perguntar o quê ou quem? Sempre que eu faço essa pergunta para o verbo, uma das duas perguntas, eu tenho um verbo transitivo. Então, quem respeita, respeita algo ou respeita alguém. Então, eu tenho um verbo que ele é transitivo. Por que ele é direto? Porque aqui, ó, esse o, ele é artigo, ele não é preposição. Então, o meu verbo está ligado ao complemento dele sem preposição. Por isso que ele é transitivo direto. Já a questão número 5 é a interpretação textual. A questão número 6 vem de novo falando em transitividade. Analise o trecho. O projeto consistia em transformar itens descartados em novos objetos. O verbo consistir, quem consiste? Consiste em algo ou alguém. Então, quando eu pergunto consistia, o quê? Ou consistia em quê? Quando eu tenho consistia em, vejam que eu tenho aqui uma preposição. Se o meu verbo está ligado ao complemento dele com uma preposição no meio, então ele está ligado de forma indireta. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Já a questão número 7, em que pessoa estão conjugados os verbos destacados? Então, eu tenho o verbo era e o verbo descartávamos. Lembrando que pessoa eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. O verbo era, olha só, eu posso dizer que eu era, tu eras ou ele era. Então, o era ele pode aparecer tanto na terceira pessoa quanto na primeira pessoa do singular. O que vai dar essa diferença? A frase, o contexto. O verbo descartávamos está conjugado na primeira pessoa do plural, porque é como se eu tenho nós descartávamos. E nós é primeira pessoa do plural. O exercício 8, classificação, relaciona as colunas considerando a classificação dos verbos destacados. Então, olha só. Concorre ao prêmio que dará $1 milhão. Então, olha só, eu tenho o B, que ele é transitivo indireto, porque o concorre, que era o verbo que era para estar destacado, né? Concorre ao, aqui eu tenho uma preposição. Já na segunda sentença, na segunda oração,
Os alunos traziam, que é o verbo que está destacado para vocês na apostila, o verbo trazer, ele está ligado com o complemento, que é material reciclável, sem preposição. Então, por isso que ele é verbo transitivo direto. O exercício 9 vem falando de que os verbos foram impactados, que é uma locução. E por que que ele está no plural e no masculino? Porque ele está concordando com a palavra quantos. Então, o particípio da locução verbal aparece flexionado no masculino porque ele caracteriza a palavra quantos. E ele concorda daí em gênero com ela, com essa palavra, tá? O exercício 10, eu tenho 3 verbos. Ele pergunta para mim quantos verbos eu tenho. Eu tenho 3 verbos. Eu tenho o verbo deve, ser e anunciado. Aí, aqui nesse caso, como eles estão os 3 juntinhos aqui, eu tenho um verbo no infinitivo e um verbo no particípio, eu vou ter 3 verbos mais uma única locução verbal. Como assim, professora? Quando tu explicasse locução verbal, tu dissesse que podia ser 2 verbos juntos. Gente, 2 ou mais. Aqui no caso, eu tenho 2 verbos principais, que ser está no infinitivo, e anunciado, ado, é gerúndio, é particípio. Se eu tivesse gerúndio, seria NDO. Então, eu tenho 2 verbos principais e tenho um verbo auxiliar, que é a palavra deve, que é o verbo dever, que está conjugado. No exercício 11, significado das palavras no dicionário, não tem mistério. No exercício 12, transformamos o lixo em protótipos. O verbo transformar, ele pede complemento e o complemento dele, que é o lixo, ele é bitransitivo, portanto, então, é o item A, bitransitivo. Por quê? Porque eu tenho o complemento o lixo, tá? Complemento de objeto com objeto direto. Depois eu tenho em protótipos, o meu outro complemento que tem uma preposição. Então, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, portanto, exercício 12, item A, bitransitivo, ok? Para resolver os exercícios 13 e 14, vocês têm que ir lá e olhar o quadro abaixo. Então, olha só, eu tenho os verbos usaram, aqui, ó, e ele foi empregado como transitivo ou intransitivo? Quem usa, usa algo ou usa alguém. O que que eles usaram? Usaram objetos descartados. Então, eu tenho como complemento objetos descartados, então eu tenho um transitivo. Ainda se pedisse para classificar, eu diria que é um transitivo direto, porque não tem preposição. Ah, professora, mas a continuidade dele não é isso aqui não é o complemento? Não, gente. Quando eu pergunto usaram o quê? Eles usaram objetos descartados. Na resposta às perguntas, o verbo alagar, que está aqui, o córrego, pode alagar? Eu não preciso de complemento, porque alagar para mim já tem sentido completo, eu já sei o que aconteceu. Então, se eu não preciso de complemento, eu tenho o item B, que ele é um verbo intransitivo, ok? Depois eu disponibilizo lá para vocês essas correções. E agora nós vamos começar a nossa aula 7, ok? Nós vamos falar de concordância nominal e concordância verbal. Parece que quando a gente fala de concordância, não tem muita novidade, porque nós já somos falantes da língua portuguesa. Verdade. Então, vamos lá. Aula 7, COC 2, módulo 28 e 29. Abram lá na página 26 e 29. Concordância verbal e concordância nominal. Quando a gente fala em concordância nominal, a gente lembra da palavra nome. Nome nos remete a pensar em substantivo, tá? O substantivo, ele vai sempre concordar com o artigo, com o pronome, com o adjetivo e com numerais. O que é concordar? Ele vai concordar em gênero, masculino e feminino, ou em número, singular e plural. Quando que existem palavras que são invariáveis e que não vão concordar, que não precisam concordar? Que palavras são essas? Somente advérbios. Só quando forem advérbios
nós não precisamos fazer essa concordância. Na verdade, nem cabe a concordância, certo? Então, vamos lá, vamos verificar alguns casos. Então, quando há um único substantivo, vamos lá. As leis são dedicadas a todos. Qual é o meu substantivo? As leis, certo? Então, basta que a gente note que a palavra leis é um substantivo feminino e ela tem o artigo a. Como ela está no plural, ela vai ter as leis. Então, artigo a concordou em gênero feminino com plural, as. Já no item 2, quando há mais de um substantivo, há duas formas possíveis de fazer essa concordância. Como assim? Eu posso concordar os dois juntos, e daí fica no plural, brasileiras, ou eu posso concordar somente com o meu último. Então, olha só, eu estudo os costumes e a Constituição brasileira, tá? Estudo a língua e a Constituição brasileira, concordei só com Constituição, ou eu posso concordar com os dois juntos, estudo a língua e a Constituição brasileiras, certo? Outro exemplo, escolheu boa hora e lugar para estudar. O adjetivo boa vai concordar com o substantivo hora. Na sequência, quando há o verbo ser flexionado e um adjetivo. Então, vamos lá. Cidadania é bom ou a cidadania é boa. Observem que aqui teve o artigo e o adjetivo, ele concordou com o artigo a, em gênero, feminino, e em número, singular. Então, essa é a explicação que eu acabei de dar para vocês. No exemplo, no item 4, quando há palavras que podem funcionar como adjetivo ou advérbio. Aqui a gente tem que ter um cuidado todo especial, porque se a palavra nessa frase estiver funcionando como adjetivo, ela sofre a variação e a concordância. Se ela for um advérbio, advérbio não sofre variação. Então, vamos lá. Os alunos estavam bastante cansados. O termo bastante aqui funciona como advérbio. Então, ele não vai para o plural como os alunos e o cansados. Eu não digo os alunos estavam bastantes cansados, certo? Por quê? Porque aqui ele é um advérbio de intensidade. Advérbio não sofre variação. Outro exemplo, não pensei que livros custassem tão caro. Então, o termo caro aqui funcionando como advérbio, porque aqui eu tenho um identificador, tão caro, ele é invariável. Já no exemplo abaixo, os livros hoje em dia estão caros, aqui ele é um adjetivo, está dizendo como é que estão os livros? Caros. Então, por isso que ele foi para o plural, certo? Lembrando, só não sofre flexão, não precisa concordar ou não concorda quando eu tenho um advérbio. A5, quando há as expressões anexo e obrigado. Então, nas expressões, elas são adjetivas, elas devem concordar com o pronome ou com o substantivo. Exemplo, seguem anexas às leis. Por que anexas? Porque eu estou concordando com o substantivo e com o artigo as. Seguem anexos os livros. De novo, concordei com o artigo e com os livros. Outro exemplo, muito obrigada, disse ela. Quando for a mulher que estiver falando, vai dizer obrigada. Quando for o homem, ele diz obrigado. A expressão em anexo é invariável quando ela for... Nesse exemplo aqui, as leis seguem em anexo ou seguem em anexo os livros. Quando ele estiver fazendo essa invariável, quando ele for novamente advérbio. 6. As palavras alerta e menos são invariáveis. Por quê? De novo, advérbio. Gente, não existe a palavra menos. Pode banir ela do dicionário de vocês. Então, ficaremos alerta. As leis menos complicadas, vejam que essa palavra está no feminino. A leis é feminino, mas a palavra não é menos, tá? Pode tirar essa palavra do dicionário de vocês, ela é um fantasma, ela não existe. De novo, há menos pessoas na assembleia de hoje. De novo, pessoas é feminino, mas eu não faço essa variação. Por quê?
porque não existe e porque essa palavra não existe e também porque ela é um advérbio. A palavra meio também merece uma atenção especial, porque ela se flexiona em gênero e número quando ela for um adjetivo ou quando ela se referir à quantidade. Então, eu consegui ler meio texto antes da aula, eu fiz meia tarefa antes da aula, então, quantidade. Quando ela funciona como advérbio de intensidade, ela é invariável. Vamos lá, ela disse que estava meio cansada, então aqui é um advérbio, né, intensificando o cansaço ou não. Ele disse que estava meio cansado, então sempre que for advérbio, não sofre essa variação. Nós vamos ter as concordâncias verbais. Então, concordância verbal, agora eu vou ter que concordar o verbo sempre com o sujeito. Minha regra geral. Então, eu participo das reuniões sobre a cidadania no colégio. Primeiro, primeira pessoa, eu. Verbo participar, finalização o, de primeira pessoa, que está conjugado no presente do indicativo, certo? Tu também participas, então aqui já é segunda pessoa, o verbo tem que ser participas, porque eu concordo o verbo com a pessoa. Ontem a reunião acabou tarde, o verbo acabar está conjugado no pretérito perfeito do indicativo, ele concorda em terceira pessoa, então acabou. Mas o número também no singular e com o substantivo reunião que desempenha o papel de sujeito da oração. Na sequência, nós vamos ter alguns casos de concordância verbal que merecem uma atenção. Quando for um sujeito composto é aquele que tem dois núcleos. Então, vamos lá, exemplo, o aluno e o professor. Se ele tiver pós-posto, o verbo, daí eu vou usar chegaram. Quando que eu vou poder usar tanto no plural ou no singular? Quando ele tiver anteposto. Como assim? Olha só, chegou o aluno e o professor. Ou chegaram o aluno e o professor. Se ele tiver antes dos meus núcleos, eu posso usar tanto primeira pessoa combinando só com o aluno, como chegaram combinando com aluno e professor. Segundo caso, quando o sujeito composto é formado por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Gente, olha só. Tu e ele participareis da assembleia hoje. Ficou estranho, né? Mas não muito não, porque tu e ele significam vós participareis. Tu e eu, quando eu estou incluso, eu digo nós. Então, nós participaremos da assembleia hoje, certo? Quando o sujeito é um substantivo coletivo, sempre na terceira pessoa. Exemplo, a multidão chegou à assembleia. Então, chegou, multidão, certo? Quantidade de pessoas. 4. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, ele concorda com o nome que aparece antes dele. Exemplo, foi ele que, ele, terceira pessoa, então começou a assembleia. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo quem, ele pode concordar e concorrer de duas formas. Então, fui eu quem comecei, primeira pessoa, ou fui eu quem começou na terceira pessoa, certo? A6. Quando o sujeito é um nome próprio, plural, e vier precedido por um artigo. Olha só. Ele está no plural, Amazonas está no plural, Estados Unidos está no plural, Minas Gerais está no plural. Então, como é que eu vou fazer se ele é um sujeito, ele é simples, mas ele já está no plural? Como que eu vou saber? Olhando os artigos. Então, o Amazonas é, então o verbo vai combinar com o artigo. Ou os Estados Unidos reformularam, ou poderia ser são. Ou quando não tem nenhum verbo, olha só, Minas Gerais, verbo não, quando não tem artigo. Minas Gerais é. Porque Minas Gerais é só um estado. Então, eu não posso botar Minas Gerais são um estado, ok? Galerinha, ficou para vocês fazerem, então, exercícios da página 38 e 39. Para conferir página 40, novamente eu digo para vocês, não precisa enviar. Quando for para enviar, eu aviso vocês. Não é o caso. Quando for para vocês fazerem, enviar ou fazer lá na plataforma Coque, eu vou avisar vocês. Por enquanto, ainda só na apostila. Foi um prazer, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.